de São José do Rio Pardo. Concluiu o mestrado em Matemática pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC-USP. O doutorado em Matemática com duplo diploma pelo ICMC-USP Brasil e pela Université des Sciences et Technologies de Lille, na França. É professor na Universidade Federal de Berlândia. Atua na área da matemática com ênfase em teoria das singularidades. Vai apresentar a palestra intitulada Aracnídeos, Polinômios e Singularidades. Todo mundo ouvindo? Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar aqui. É a segunda vez que eu estou no Ubilce, é um prazer. Tem bastante colegas em Uberlândia que vieram da Ubilce, então eles falam muito bem daqui. Então é um prazer estar aqui. Eu ia começar explicando sobre a mudança de título. Eu fiquei torcendo para ninguém falar o título, mas a palestra é a mesma, é a que eu tinha pensado anteriormente. E quando eu estava pensando, eu conversei com um colega meu que divide sala comigo, que senta bem na minha frente. Eu falei, estou pensando em falar sobre isso. E mostrei algumas figuras e ele falou, então o título atrativo seria Aracnídeos, Polinômios e Singularidades. Eu achei bem atrativo e coloquei, só que eu não vou falar nada sobre Aracnídeos. E uma coisa é que agora ele não está aqui, né? Então faz parte. E vocês vão ver, a figura realmente parece, ou mais ou menos lembra o aracnídeo. Eu tentei dividir a palestra em 3 partes. Primeira, segunda e terceira parte. Primeira e segunda é sobre um problema que relativamente é simples. É um teorema, na verdade, é só um teorema. É um teorema simples, mas foi feito pelo, voltando aqui, Kontsevich, que é um matemático russo que trabalha na França, ganhou fugiu o nome agora, o maior prêmio de matemática, ganhou a medalha Fields em 1998, e esse teorema está no livro, nesse livro, alguém conhece o livro? É o livro do Etienne Gis, alguém conhece ele? Professor Etienne? Ele é famoso aqui no Brasil, tanto na França também, por realizar palestras de divulgação sobre matemática. E o teorema está dentro do primeiro e segundo capítulo desse livro. E é um teorema bem simples, que está aqui ele. Vou tentar explicar numa linguagem mais acessível possível. O que é o teorema? Você considera 3 polinômios de uma variável. Tudo bem? X ao cubo, x à quarta, qualquer outro polinômio favorito. Seus 4 polinômios favoritos. E aí você olha nessa ordem aqui, ó. Todo lado, todos se anulam no zero, os 4 polinômios se anulam no zero. E aí você considera valores próximos do zero e que sejam valores bem próximos do zero. Então todos os polinômios se anulam no zero. E aí você pode olhar essa ordem aqui dos 4 polinômios. Então P1, P2, P3, P4, olhando o gráfico desses 4 polinômios. Tudo bem? E aí depois você olha desse lado e vê a ordem. Então, por exemplo, P3 veio para cá, P1 veio para cá, P4 e o P2 aqui. P3 aqui. E o teorema o que diz? Que essa configuração não é possível. Ou seja, você não é capaz de exibir 4 polinômios de modo que o gráfico deles tenha esse comportamento. O que significa esse comportamento? Significa que quando você olha P1, P2, P3, P4, eles estão nessa ordem, antes do zero. E depois, quando você olha depois do zero, eles não podem estar nessa ordem. Ou seja, o P3 não pode ser maior que P1, que não pode ser maior que P4, que não pode ser maior que P2. Esse é o teorema. Tudo bem? Todo mundo entendeu o teorema? Ou seja, e a gente vai ver por que isso é um certo comportamento singular e que isso acontece, ou seja, isso não pode acontecer, e isso é uma caracterização completa quando você pega, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, qualquer quantidade maior que 4 de polinômios, o gráfico deles não vão poder estar somente nessa ordem. Ou seja, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então esse seria o teorema. A gente vai colocar um pouquinho de linguagem, de notação, para ficar bem claro. E a ideia é tentar fazer uma prova desse teorema. Tá? Então vamos lá. Fixando as notações, a gente vai notar por R de x, conjunto de polinômios. Aqui 2 exemplos de polinômios. P1 e P2. Polinômio de uma variável, coeficientes reais, e a gente vai considerar o gráfico deles. 2 fatos aqui de polinômios, acho que todo mundo lembra. Primeiro, quantidade de raízes que um polinômio pode ter é sempre um conjunto finito.
Tudo bem? Pode ser vazio, inclusive. E, usando esse fato, o segundo fato é uma consequência do primeiro, claro. Se você pega dois polinômios quaisquer, então esse conjunto aqui também é sempre um conjunto finito. Tudo bem? E vamos começar para entender aquele problema e estabilizar ele, no caso n igual a 3. Então você olha três polinômios, P1, P, Q e R, e ele vai supor que os três polinômios estão na origem, ou seja, P de 0 é igual a 0. Então, pelo fato anterior, ou seja, esse segundo fato, significa que você tem um intervalo próximo da origem, ou seja, um intervalo que contém a origem, tal que os gráficos deles não se interceptam, exceto na origem. Tudo bem? Ou seja, tem uma quantidade finita em que eles se interceptam, como eles se interceptam na origem, você consegue um intervalinho em que eles não se interceptam. Tudo bem? E com isso, a gente vai definir uma permutação. Todo mundo lembra da linguagem de permutação? A gente aprende lá no ensino médio. Você pega três elementos, você quer olhar quanto são as posições relativas dele fixados à ordem. E aí a gente pode definir uma permutação analisando o gráfico desses polinômios com valores de x menores que zero e valores de x maiores que zero. Vamos fazer um exemplo aqui só para ilustrar. Quem me dá três polinômios aí? Aproveitar a palestra do professor Ali, x², por exemplo. Quem lembra o gráfico de x²? Parábola, né? X ao cubo. Tá, ele vem aqui por baixo ou por cima? Ele vai por baixo, Por baixo. Certo? Alguma coisa desse tipo. Então vamos olhar aqui, P1. O outro polinômio, então P1 é x². Vamos pegar o polinômio nulo, por exemplo, para ficar mais simples. P2 é o polinômio nulo, P3 polinômio de x ao cubo. Então aqui você tem o P2 e aqui você tem o P3, certo? Esses três polinômios te induzem naturalmente uma permutação. Qual que é a permutação? Você pega 1, 2 e 3. O 1 foi para onde? Ou seja, você olha para valores positivos e olha o gráfico de P1. Ele é o cara que está para cima de todos, então ele foi para o primeiro. O P2. O 2 foi para o terceiro, né? A permutação é essa. E o 3 foi para 2. Então essa é a permutação associada aos polinômios P1, P2 e P3. Tudo bem? Está claro por enquanto? Poderia, por exemplo, tocar o P2. Vou fazer aqui outro desenho. Então, por exemplo, P1 igual a x² mesmo. P2 igual a x, por exemplo. Isso. Então você tem o gráfico. X está para cima ou para baixo? Para cima, né? Isso é uma reta. E x ao cubo. Está para baixo ou para cima? Aqui seria o P1, né? x². Aqui P2. E agora vamos olhar P3 igual a x ao cubo. Está para baixo ou para cima? Está aqui ou aqui o gráfico dele? É só analisar o expoente, né? Ele sempre troca a ordem. Qual que é o expoente maior? 3 ou 1? 3. Então ele está sempre para baixo, no caso. Então é uma coisa assim. E aqui agora ele está para onde? Está para baixo do x e do x². Então aqui você tem P1, P2, P3. E eles vão em que ordem aqui? O primeiro é o P1. O segundo, quem que é? P2. Ou seja, essa permutação é justamente a permutação 1, vai para o 1. O 2 vai para onde?
Ah, não, aqui está ao contrário, né? X quadrado vai para baixo de x. Então, o 1 vai para 2. O 2, que é x, vai para o 1. É o maior. E o x ao cubo fica no 3, né? Ok? Então, essa é a outra permutação. 1 vai para 1, 2 vai para 1, 3 vai para 3. Tudo bem? Ao menos de algum detalhe aí. E aí, a primeira parte é um exercício. É você mostrar que, dado qualquer permutação... Quantas permutações que nós temos? Quem lembra de permutação? Só lembrar da ordem de permutação de 3 elementos é 3 fatorial, né? Ou seja, a gente tem 6 permutações. E um exercício é mostrar que, dado qualquer permutação, você consegue exibir 3 polinômios que satisfazem essa permutação. Tudo bem? Então, fica aí de exercício. E com isso, essa mesma brincadeira, ou seja, dado 3 polinômios, você induz uma permutação. Você pode fazer isso para 4 polinômios. Dado 4 polinômios, você induz uma permutação de 4 elementos. Então, fazendo essa mesma brincadeira para 4 polinômios. Então, dado 4 polinômios, isso define uma permutação. Com 4 elementos, qual a quantidade de permutações possíveis? 24. Ou seja, 4 fatorial, 24 possíveis permutações. Aqui está a continha. E aí sim o teorema de Contezebit. As permutações, ou seja, essas duas permutações, 1, 2, 4, 3 e 1, 3, 4, 2, não são realizadas para qualquer polinômios P, Q, R e S. Ou seja, você pega quaisquer 4 polinômios, você nunca consegue exibir essas duas permutações. Ou seja, das 24 permutações, 2 nunca é possível. Ok? As outras 22 é possíveis, fica de exercício vocês mostrarem que é possível realizar essas 22 outras permutações. O que a gente vai fazer é mostrar que não é possível realizar essas duas permutações. Ok? Só uma curiosidade sobre esse teorema foi feito por ele e está no livro contando a história. E a história é a seguinte: eles estavam numa reunião, Contezebit e Etienne, e aí o Contezebit chegou com um tiquezinho do metrô de Paris e mostrou para ele uma figura daquele tipo, no início da palestra, dizendo que era impossível, aquela configuração não era possível, e depois o Etienne tentou fazer algumas demonstrações, e de fato depois o Etienne generalizou esse teorema para quaisquer quantidade de polinômios que você considera maior que 4. E depois eu tento explicar um pouquinho o que significa essa generalização. Aqui o exercício, mostrar que as 22 permutações não são realizadas. Em outras palavras, o teorema poderia ser enunciado dessa maneira. Ou seja, você não consegue exibir 4 polinômios, 2 a 2 disjuntos, que se anulam na origem, que tem esse comportamento da letra A, ou seja, P1 é menor que P2, menor que P3, menor que P4, para x próximo da origem. E quando você passa da origem, ou seja, para x maior que 0 e próximo da origem, P2 não pode ser menor que P4, P1, P3, e a mesma coisa aqui para B, trocando aqui essa ordem. Ou seja, esses dois tipos de comportamento para quaisquer 4 polinômios nunca é possível. Quem está um pouquinho familiarizado já, talvez em cálculo 4, vocês veem funções analíticas também? Bem? Noção de funções analíticas? Tem disciplina? Tá. Esse teorema também é válido e a prova é a mesma. Quem está familiarizado com funções analíticas, esse teorema vale também se você troca P1, P2, P3, P4 polinômios por funções analíticas reais. Ou seja, não existem 4 funções analíticas que satisfazem A ou B. Ok? E a ideia é tentar dar uma prova desse teorema, e vocês vão ver que é uma prova relativamente simples mostrar isso. Então vamos lá, a ideia é apresentar algumas notações aqui, ou seja, aqui está a figura, né? Ou seja, em outras palavras, essa figura nunca é possível para quaisquer 4 funções analíticas ou para qualquer 4 polinômios.
Outro fato curioso é que é um teorema de 2009, ou seja, você tinha aí já polinômios sendo estudados desde a antiguidade, e é um teorema que apareceu somente em 2009, com uma prova relativamente simples. Vamos lá, apresentar algumas notações e definições que auxiliam a gente para fazer a prova. Então você pega um polinômio, a gente vai definir a valoração desse polinômio, que a gente vai denotar aqui por D de P, como sendo o menor inteiro aqui, em que o primeiro coeficiente é não nulo. Não é o grau do polinômio, e sim o primeiro termo de grau menor, não nulo. Por convenção, a valoração do polinômio nulo vai ser infinita. Aqui dois exemplos. Qual é a valoração desse polinômio? 5. É só você olhar o polinômio e ver o menor grau que aparece nesse polinômio. E essa é a valoração dele. Ok? Valoração do polinômio Q. Olha o menor grau que aparece. É 4. Tudo bem? Definição? Usando a valoração, você pode entender o comportamento do gráfico dos polinômios e analisar o seu comportamento em relação a desigualdades desse tipo. Vamos fazer só um resuminho aqui. Então você pega um polinômio p de x, você sempre pode escrever daquela maneira. O que a gente fez aqui? A gente colocou o primeiro termo que aparece não nulo em evidência e deixou o restante naquele termos de ordem maior, ou seja, tom ali significa termos de ordem maior. Ok? Então você tem um polinômio daquela forma, ak, x elevado a k, aqui multiplica 1, mais termos de ordem maiores. Em particular, para valores próximos da origem, nosso problema é para valores próximos da origem. Então você pode olhar somente esse cara e entender um pouquinho do gráfico dele. Então, por exemplo, se a valoração de P for par, o que você pode falar sobre o gráfico desse polinômio? Próximo da origem. Ou seja, que jeito que ele vai ser. Se o AK for positivo e a valoração dele for par, então sempre que você substituir aqui, vai dar sempre um número positivo. Esse número aqui próximo de 1, tanto quanto você queira, se você vai pegar valores próximos da origem. Então aqui é sempre positivo, o gráfico dele vai ser uma coisa desse tipo. Ok? Não precisa ser uma parábola, mas o que é importante é que para cá é positivo e depois da origem também é positivo. Tudo bem? Se o AK for negativo, ou seja, se o VP for par e o AK menor que zero. Como que é o gráfico desse polinômio? Sempre é negativo, ou seja, esse cara aqui é sempre é negativo, é uma coisa desse tipo. Ok? Se o VP for ímpar, e o AK for positivo, como que é o gráfico desse polinômio? Qual que é o comportamento do gráfico desse polinômio? Para valores que x é negativo, esse número aqui vai ser sempre, se o V de P é ímpar, esse número aqui é ímpar, então esse número vai ser sempre negativo. E multiplicar o próximo do 1, então é um número negativo. Ele vai usar aqui a origem, e se o AK for positivo, desculpa, se o AK for negativo e valoração for ímpar, o gráfico desse polinômio é alguma coisa que se assemelha a isso. Tudo bem? Então aqui você tem, olhando somente a valoração, e esse coeficiente, você tem um comportamento do gráfico do teu polinômio. O outro fato que nós vamos utilizar é o seguinte. Você olha dois polinômios, P de x, aqui é um AK, x elevado a k, faz a mesma brincadeira, coloca em evidência um monômio que determina a valoração do polinômio, e você considera um outro polinômio P de x, a n, x elevado a n,
termo de ordem maior. E aí você pode analisar se você tem uma desigualdade desse tipo. Então, se P de x é maior que Q de x, esse cara aqui maior que zero, com valores tanto faz se o x é para valores que x é diferente de zero. Quem que a valoração é maior? De P de x ou de Q de x? Troca. Ou seja, a valoração de P de x sempre menor ou igual que a valoração de Q. Tudo bem? Então, esses dois fatos aqui determinam, ou seja, quando você analisa a valoração, você pode dizer alguma informação sobre o comportamento dos gráficos de P e de Q, e quando você analisa a valoração de um polinômio, você tem o comportamento do gráfico dele completamente caracterizado. Com isso, dá para a gente fazer a demonstração, ou pelo menos dar uma ideia da demonstração do teorema. Então, lembrem que a gente queria mostrar que esse comportamento aqui não era possível, ok? Ou seja, então, a prova é por absurdo, então suponha que seja possível uma configuração desse tipo, ok? Então, o primeiro passo da prova é você trocar os polinômios P1, P2, P3, P4 por 4 polinômios adequados que simplificam um pouco a tua prova. Então, considere, para uma ideia da prova aqui, então você considera agora os polinômios Q1. O que é o Q1? É você pegar esses 4 polinômios e subtrair P4. Ok? Ou seja, você pega o P1 menos P4, P2 menos P4, P3 menos P4, P4 menos P4. Então, o Q1 vai ser o polinômio P1 menos P4. E assim por diante, até o Q4, que vai, nesse caso vai ser o polinômio nulo. Tudo bem? Com isso, como é que fica o gráfico agora desses polinômios? Vou tentar fazer aqui um desenho. Então, Q1, Q2, Q3 são sempre positivos para x menores que zero. Então, aqui Q1 vai ser o maior de todos. E a desigualdade não se altera, concorda? Você tem uma desigualdade, subtrai dos dois lados, a desigualdade é preservada. Então, aqui você tem o Q1. Esse é o Q1. Depois aqui você tem Q2. E aqui você tem Q3. Então aqui Q2. E aqui Q3. E do lado direito, como é que ficam os gráficos agora? O primeiro continua sendo P3. Então, agora é Q3 aqui. Aqui é o Q4, né? Lembrem que o Q4 é identicamente nulo. Depois, quem que é o segundo? É o P1, ou seja, é o Q1 agora. Esse aqui é 1. E o Q3 está para baixo do Q4. Esse daqui era Q4, então o Q3 está para baixo Q2, né? Desculpa. Q2 está para baixo da origem. E aqui é o Q4. Tudo bem? Então, essa aqui é a configuração dos teus 4 polinômios. E aí, em particular, qual que é a valoração do Q1? Você pode dizer alguma coisa sobre a valoração do Q1? Ela pode ser ímpar. Ou seja, ele não tem esse comportamento. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser par. Então, a valoração do Q1 é par. Valoração do Q3, par também. E a valoração do Q2, ímpar. Eu posso apagar aqui. Então, com isso a gente conclui que a valoração do Q1 e do Q3
são números pares. E a valoração do Q2 é um número ímpar. Ok. Você também pode comparar, usando esse fato aqui, a valoração de Q1, Q2 e Q3. Então, como Q1 é maior que Q2 maior que Q3, então você pode olhar que a valoração troca, né? Então você vai concluir que a valoração do Q1 é menor ou igual que a valoração do Q2, que é menor ou igual que a valoração do Q3. Ok? Então, olhando desse lado, você tem essa desigualdade entre as valorações. E do lado direito, o que você pode falar sobre a valoração do Q3 e do Q1? E, como o Q3 é maior que Q1, a valoração troca. Então, a valoração do Q1 é maior do que a valoração do Q3. A valoração do Q3 é menor ou igual que a valoração do Q1. Tudo bem até aqui? E isso acabou a prova. Quem me fala por que acabou a prova? Oi? Isso significa que você... Lembra, a valoração é no número inteiro. Aqui você tem que Q1, valoração de Q1 é menor ou igual que a valoração de Q2, que é menor ou igual que a valoração de Q3. E você está concluindo que a valoração de Q3 é menor ou igual que a valoração de Q1. Isso significa... Teorema de sanduíche, ou não precisa disso também? Valoração de Q3 é menor que a valoração de Q1, mas esse número é igual a este, então todo mundo aqui tem que ser igual. Então você conclui que a valoração de Q1 é igual à valoração de Q2, que é igual à valoração de Q3, mas você também já tinha concluído, você tem três números inteiros, na verdade três números naturais, que são iguais, mas ao mesmo tempo você está dizendo que dois desses números são pares e um número é ímpar. Ou seja, você está exibindo um número inteiro que é par e ímpar ao mesmo tempo, que não é possível. E aqui acaba, né? E de estrela aqui. Isso é um absurdo. E por que a gente chegou no absurdo? Foi supor que existiam esses três polinômios P1, P2, P3, P4. Ou seja, não é possível exibir esses três polinômios P1, P2, P3, P4. Quem está familiarizado com funções analíticas reais vai ver que a definição de valoração é a mesma. Você pode definir essa noção de valoração. O gráfico das suas funções analíticas tem o mesmo comportamento que a gente tinha listado aqui. E esse comportamento também é satisfeito. Consequentemente, a mesma prova que a gente discutiu aqui para polinômios funciona para funções analíticas. Ou seja, não é possível exibir 4 funções analíticas com esse comportamento do gráfico. Essa é a segunda parte que está no livro, e é interessante que o Etienne generalizou esse teorema no seguinte sentido. Você pega agora... Deixa eu apagar aqui. Agora você pensa no mesmo tipo de problema, analisando uma quantidade finita qualquer aí de polinômios ou de funções analíticas. E aí você se perguntaria, como você tem n polinômios, você pode olhar as n permutações. Isso daqui seria as n permutações. E aí você poderia fazer a mesma pergunta, ou seja, dada uma permutação aqui, será que é sempre possível exibir polinômios P1 até Pn que realizam essa permutação? Okay? E a resposta é que isso é possível se e somente se essa permutação que você escolheu, então aqui você vai ter uma permutação 1, 2, 3,
E aqui vai para o sigma 1, para sigma n. E aqui que o teorema diz que escolher uma permutação é possível você realizar ela, se e somente se, quando você não for possível exibir uma permutação que é desse tipo que está ali. Ou seja, aquela permutação é o único obstáculo para você exibir polinômios P1 até Pn que satisfazem a permutação escolhida. Significa o quê? Você apaga n-4 coeficientes aqui e olha a permutação. Se aparecer uma permutação daquele tipo, não é possível. Se não aparecer apagando qualquer n-4, então sempre é possível exibir polinômios, n polinômios que realizam permutação escolhida. Ok? Aí a prova disso é um pouquinho mais sofisticada, mas está no livro, a gente tem interesse para verificar. Está no livro, o livro é disponível na internet para todo mundo. Outro fato curioso também é que quando você estuda funções analíticas sobre esse fenômeno, então quando você olha uma função analítica definindo uma vizinhança da origem, por exemplo, aqui só em R2, para esse fenômeno, a analítica definida numa vizinhança da origem supõe que f de 0 é igual a 0 e supõe que ela tem singularidade isolada no zero. E com singularidade isolada no zero. É um fato bem conhecido que quando você olha os zeros numa vizinhança da origem, ou seja, o conjunto que f é igual a 0, ou seja, então f menos 1 de 0, esse S, numa vizinhança da origem, isso é uma união finita, isso é uma função analítica, de ramos que passam pela origem. Então aqui você tem, e sempre uma quantidade de par de ramos, ou seja, que nem aqui temos 6 ramos. E é um fato conhecido também que esses ramos, cada um desses ramos, você consegue uma parametrização, cuja parametrização é dada pelo gráfico de uma função analítica. Então, em particular, o teorema também mostra que não existe função analítica cujo zero é desse tipo, ou seja, do tipo que P1 é um ramo, P2 é um ramo, P3 e P4 é o ramo do conjunto de zeros de uma função analítica. Ok? A terceira parte da palestra é continuar falando um pouquinho sobre polinômios e sim sobre um problema que eu estudo e que eu tenho estudado recentemente. O problema é o seguinte, fica de exercício também. Talvez só uma motivação para vocês lembrarem de alguns fatos. Quando você estuda talvez cálculo 4 ou análise de variedade, alguma coisa do tipo, quando você tem uma função definida em um aberto de Rn, que é um teorema bem famoso, uma função diferenciável definida em um aberto de Rn, chega em Rn, e aí você supõe que o jacobiano em um ponto de U, ou seja, você calcula a matriz da diferencial de f, calcula o jacobiano, que nada mais é que o determinante nesse ponto, e se em um ponto de U esse determinante for diferente de zero, ou seja, nesse ponto, isso aqui é equivalente a dizer que a diferencial de f, em ponto x0, é uma transformação linear, isso é a definição de diferencial, é uma transformação linear invertível lá de álgebra linear. Então, quando isso acontece em um ponto, você sabe, o teorema da função inversa, que localmente a tua função é invertível. Alguém lembra disso? Em cálculo 1 vocês fazem a versão quando n é igual a 1. Tá? Quando n é igual a 1, calcula a diferencial. Se isso for um número diferente de zero, então localmente a tua função é invertível, ou seja, admite a inversa tem a mesma classe de diferenciabilidade da tua função. Isso motiva um problema, que é um problema em aberto, que é um problema que está desde 1939, é um problema de Keller,
que diz o seguinte: ao invés de você olhar qualquer função analítica, você olha uma função polinomial de Kn e Kn. K aqui pode ser os números reais ou complexos. Então, uma aplicação polinomial significa que cada coordenada da tua função é um polinômio de n variáveis. E suponha que o jacobiano da f é um número constante igual a um c com c diferente de zero. Ok? Então, um exemplo só para ilustrar, você pega, por exemplo, a identidade ou algo próximo da identidade f de xy, por exemplo, 2x menos 3y, 2y, vai? Então, quando você calcula o jacobiano, isso é linear, é simples, mas quando você calcula o jacobiano, lembra? Deriva primeiro isso daqui em relação a x, 2 em relação a y menos 3, em relação a x0, em relação a y2. Aí você calcula o determinante disso, então o jacobiano da f do ponto xy, nada mais é que o det, determinante disso, isso daqui dá 4. Isso daqui é um exemplo que está nas suas condições. Então, o que a conjectura diz? Pergunta, você vai uma aplicação polinomial de Kn e Kn, tanto faz, números reais ou complexo, cujo jacobiano, se você calcula o jacobiano disso, dá uma constante, que é uma constante diferente de zero. A pergunta, que ainda não é respondida, se pergunta se a tua f é injetora. Ou seja, é uma questão simples de estabilizar, com o cálculo 4 você consegue se perguntar e entender o problema, pelo menos o enunciado do problema. Se você pega a aplicação polinomial, calcula o jacobiano da diferente de zero, pergunta se ela é injetora. Tá? Tem casos de redução que, se você mostrar que ela é injetora, na verdade você está mostrando que ela é bijetora e a inversa é sempre polinomial. Tá? Mas essa é a conjectura, que é um problema em aberto, que eu tenho trabalhado, e a ideia é fazer uma demonstração de um caso particular desse problema, no caso em que a tua função é de, pode ser de Kn e Kn, na verdade só sobre C, e o grau dessas funções polinomiais tem grau 2, tá? É isso que nós vamos fazer uma demonstração nesse caso. Sobre esse problema, existem pessoas aqui no IBIOS que trabalham com esse problema. Um exemplo é a professora Tui, não sei se vocês conhecem. Um dos problemas que ela estuda é esse problema aqui, chamada de conjectura jacobiana. Eu não falei o nome, né? O problema ele é famoso no sentido que você tem versões dele analíticas, como essa, mas você tem versões algébricas também do mesmo problema, equivalente. E em termos de tensorialidades, você também tem versões dessa conjectura. Versões, eu quero dizer que você pode enunciar o mesmo problema, equivalente a esse, com uma linguagem diferente. Tá? Uma linguagem algébrica ou uma linguagem em termos de teoria de singularidades. A brincadeira agora vai ser dar uma demonstração dessa conjectura, que é uma demonstração simples, quando o grau da sua f é menor ou igual que 2. Ou seja, você olha as coordenadas desse polinômio, cada coordenada é um polinômio de grau menor ou igual que 2. Ok? Então vamos lá, fazer uma brincadeira. Então qual que é a ideia? Por absurdo de novo, suponha que ela não seja injetora. Então suponha que a tua função, a tua aplicação polinomial não é injetora. Então suponha... Lembram a definição de ser injetora? Quando você diz que f não é injetora, o que significa? Significa que existem dois pontos, que a gente pode chamar de A e B, em Kn, tais que o f de A é igual a f de B, certo? Isso significa que você dizer que ela não é injetora. A gente pode fazer uma mudança aqui, específica, a gente define uma função que é só para simplificar, a gente define uma função h
de x como sendo essa função. Você translada f de x menos a menos x, que é mais simples. Pode ser x mais a, menos f de a. Então isso daqui ainda continua sendo uma função polinomial. Você está trocando aqui somente por x mais a. A esse ponto aqui de Kn, que você tem a não adjetividade com b. E aí você faz uma continha rapidinho. Quanto que dá h de zero? Ou seja, você troca o x pelo zero, dá quanto isso? Dá zero. Ou seja, fica f de a menos f de a, que dá zero. E o h, você troca aqui o b menos a. Então, ou seja, onde que tem x, você está trocando por b menos a. Então fica f de b menos a mais a, que dá f de b. F de b menos f de a, como os dois são iguais, dá zero. Isso daqui dá zero. Aqui a gente vai chamar esse pontinho aqui de C, só para simplificar. E, dado essa H, você pode escrever ela, usando a hipótese que ela tem grau 2, H de x. Você pode olhar os caras de termo 1, ou seja, então aqui é um polinômio de grau 1, mais os termos de grau 2 do seu polinômio H. Quando você faz essa mudança aqui, o grau não aumenta, porque você está mudando só mudanças lineares. Em particular, a gente sabe que... Vou escrever aqui em cima. Quando você olha o H de t, c, isso é a mesma coisa que trocar o x por t vezes c, então fica h de t vezes c, h1, ou seja, um polinômio de grau 1, t vezes c, mais um h2 de t, c. E usando o fato que isso é homogêneo, ou seja, homogêneo de grau 1, isso daqui se escreve dessa maneira, t, h1 de c, mais t quadrado, h2 de tc. Usando o cálculo, você pode calcular a derivada, o c está fixado, que é o mesmo ponto aqui, ok? Você pode derivar isso em relação a t. Então, quando você deriva isso daqui em relação a t, regra da cadeia, isso daqui te dá a diferencial de h no ponto t de c, aplicado no vetor quando você deriva isso daqui em relação a t. Isso daqui nada mais é do que o vetor c. E do lado direito você está derivando em relação a t. Derivar isso daqui em relação a t é h1. Isso daqui é constante. Então fica aqui h1 de c mais duas vezes aqui o t saiu. Ou seja, está t vezes c, como é grau 2, ele sai para fora, fica h2 de c, t quadrado. Quando você deriva aqui em relação a t, 2t, h2 de c. E aí quando você faz uma escolha, isso daqui vale para todo t. Quando você escolher t igual a meio, você conclui que o h, a diferencial de h no ponto t de c, aplicado no vetor c, é igual a h1 de c, isso aqui não depende de t, mais o t é meio. Então fica 1, fica h2 de c, mas isso daqui nada mais é do que h de c. Quanto que vale h de c? Isso daqui vale 0. Em algum momento aqui h de c vale 0. Então o que você está mostrando? Que a diferencial de h no ponto t de c, ou seja, isso daqui é uma transformação linear. Quando aplica nesse vetor c, isso daqui está dando 0. Se vocês lembram de álgebra linear, isso aqui é uma transformação linear de Kn em Kn. Então, quando você exibe um vetor C, que por hipótese ele era diferente de 0, porque a gente estava supondo que a tua f não era injetor, então esse C é diferente de 0. Quando você pega uma transformação linear de Kn em Kn, e você exibe alguém que é diferente de 0, que dá 0, essa transformação linear pode ser invertível?
resposta é não, porque ela tem alguém no núcleo que é diferente do zero. No caso aqui, isso é diferente de zero. Então, essa diferencial de H, ou seja, a transformação linear é não injetora. É não injetora. E dizer que ela é não injetora é equivalente a dizer que o jacobiano dela tem que ser zero. Da diferencial de H no ponto T de C, isso daqui é zero. Então, esse particular contradiz a hipótese que o jacobiano da H era uma constante diferente de zero. Ok? Aqui é uma brincadeira só para mostrar uma solução desse problema quando o grau da tua F é menor ou igual que 2. Quando o grau, claro, a gente não consegue fazer uma prova somente para grau menor ou igual que 2. Em casos gerais, é um problema em aberto, sem solução até o momento. Ok? Com isso eu acabo a palestra. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido razoavelmente. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Essa última parte de por que o determinante jacobiano aquele determinante jacobiano ali que você achou que é zero não pode ser zero. Você definiu a H de x como sendo uma translação, é isso? Mas isso não muda o fato? Tá, quando você calcula a diferencial da H, em qualquer ponto, vamos ver o que dá isso. Isso dá a diferença, isso é constante. Então isso daqui dá a diferencial da F por pontos mais A. E aí você estava supondo que a diferencial da F era sempre invertida. Porque o determinante que eu estou calculando é constante de zero. Então a diferencial da H é sempre invertida em qualquer que seja o ponto x. Em particular, isso não poderia acontecer. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor? Então é isso, vamos agradecer ao professor novamente.